Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, do versículo 44 em diante. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento, para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Diga: dessas coisas eu sou testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Podeis tomar assento. E dessas coisas sois vós testemunhas. E dessas coisas vós sois testemunhas. O que faz uma testemunha? Ela fala daquilo que ela presenciou, daquilo que ela ouviu, daquilo que ela viu. Quando o Senhor diz: vós sois as minhas testemunhas, ou destas coisas sois vós minhas testemunhas, Ele está pedindo: fale daquilo que você viu, fale daquilo que você ouviu. Você deve falar. Hoje eu estava meditando sobre essa palavra e veio ao meu coração uma pergunta ao meu coração dizendo: quem é você no reino? Quem é você na obra de Deus? Ou na igreja que Deus te plantou? Quem é você? Jeremias, como nós falamos e oramos sobre a nação hoje, Deus ordena que ele fosse testemunha de tudo que Deus iria fazer em Jerusalém. Deus dá uma ordem a Jeremias que ele comprasse uma casa, uma herdade, uma terra, naquele lugar onde o povo tinha sido levado cativo. E ele fica em Jerusalém. E Deus diz a ele: Jeremias, compra uma herdade aqui, porque você será testemunha de que eu vou restaurar esse lugar. Eu vou trazer o povo de volta. Aqui se comprarão muitas casas. Essa situação que você está vendo hoje será mudada. Então Deus colocou Jeremias em Jerusalém, não permitiu que ele fosse levado cativo. Ainda que ele estivesse com o coração lá na Babilônia, ele escreve uma carta aos sacerdotes, ao povo que lá estava, falando o que Deus tinha para eles. Mas ele ficou em Jerusalém, porque Deus queria usar ele como testemunha. E ele compra uma terra onde ninguém mais queria terra, onde ninguém mais dava valor às casas naquele lugar. Mas Deus coloca ele lá e diz: você vai ser minha testemunha. Compra, porque aqui se comprarão muitas casas. E a pergunta que hoje o Senhor faz a cada um de nós: quem é você no reino de Deus? O que você tem falado do reino de Deus? A igreja hoje tem sido levada a dar testemunho. Sim, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Foi tudo Deus que deu e nós devemos falar sim. Mas quem é você? Os discípulos de Jesus, eles se alegraram um dia em que eles foram levados presos.
E lá eles puderam falar de Jesus. Estevão, ele estava sendo ameaçado diante de um tribunal, e quando é dado a palavra de defesa, ele fala de Jesus. Ele fala deles, de pai Abraão até Jesus. Em nenhum momento ele falou dele. Ele fala quem era, como era, conhecendo a palavra. E Jesus, ele pede algo para que a Escritura fosse a nós revelada. E às vezes o que dói ao coração de um pastor é saber que a Escritura ainda não está revelada ao povo. O povo não entende a Escritura. O povo não entende o que é o reino de Deus, o que é estar trabalhando realmente no reino de Deus. É por isso que a falsa igreja, ela vem crescendo em galopes, e a falsa igreja faz do culto de adoração a Deus um lugar de entretenimentos, um lugar de shows, onde todo o louvor, toda a adoração deveria ser dado a Deus. Nós estamos fazendo hoje festa para as mulheres, festa para as crianças, festa não sei para quem, festa não sei de onde, e esquecemos o verdadeiro Senhor. E brigamos porque não tem festa, e brigamos porque não se faz isso. Mas culto de oração, fazem 33 dias que tem todos os dias nesse lugar. Poucos vieram. Eu sei que muitos estão em oração. Pelo menos eu tento me enganar com isso, para que eu não fique doente, né? Eu creio que muitos estão em oração, e o Espírito tem nos revelado isso. Mas se fizermos uma festa às mulheres, muita gente virá, de longe, muita gente estará. Mas o que nós temos falado do que Deus tem feito em nossa vida? O Senhor nos chama para sermos testemunhas destas coisas que hoje nós vamos celebrar. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse: fazei isto em memória de mim. Não se esqueça disso, porque nós temos uma facilidade muito grande de esquecimento. Às vezes somos gratos a Deus. Falamos: olha, Deus fez isso por mim, Deus me fez isso, Deus me curou, Deus me abençoou, Deus me prosperou. Mas em poucos dias, poucos meses, nós nos esquecemos. Estamos muitas vezes voltando as costas para Deus mais uma vez. Estamos necessitando de mais um milagre. Que Deus venha novamente falar conosco. Jesus, em Mateus, ele fala sobre isso. Sobre um povo que não reconhecia nele alguém que era maior do que próprio Salomão. Podemos nos lembrar das coisas de Salomão, e sempre que pensamos em prosperidade, nos lembramos de Salomão. Mas o próprio Salomão, ele também se perdeu pela vaidade, pelo eu, porque se esqueceu em algum determinado momento de quem era Deus na vida dele. E ele deixou de ser testemunha de quem era Deus na vida dele, e passou a receber vários deuses, fazer várias festas. Jerusalém se tornou um lugar de entretenimento, se tornou um lugar de receber príncipe de vários lugares, e ali a sua alma se inchou, e Deus rejeitou os seus últimos dias. Jesus, é perguntado a ele qual era o milagre que ele faria. Mateus capítulo 12, versículo 38 diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. O mundo sempre está querendo ver algum sinal. O mundo sempre está querendo ver algo além do que já foi mostrado. O mundo sempre quer algo novo, algo mais. O que você vai acrescentar de novidade? O mundo hoje, a igreja, está correndo atrás de novidades. O que a igreja vai nos oferecer de novidades? Será que existe alguma novidade maior do que essa? Que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos libertar de todo pecado? Será que existe algo mais importante do que isso? E Jesus,
Às vezes sou eu reclamando, é mais fácil, mas é bom a gente pegar quando Jesus está reclamando, né? Porque contra mim pode se levantar dizendo assim: não, ele é muito irritante, ele é muito duro. Mas eu gosto de usar as palavras de Jesus, porque ele é o nosso mestre. Mas ele lhe respondeu e disse: geração má e adúltera, pede um sinal, porém não será-lhe dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Como, pois, Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis o que está aqui, que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quanto ao espírito imundo, tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá a esta geração má. Diga: esse foi Jesus falando. Esse era Jesus que estava falando. De uma geração má, adúltera, e uma geração ingrata. Uma geração que seria condenada pelas testemunhas. Pelas testemunhas. Nós devemos nos tornar testemunhas para não sermos condenados. Mas chegará o dia que nós condenaremos. Nós condenaremos a falsa igreja, nós condenaremos os falsos profetas, nós condenaremos os falsos cristãos. Seremos nós que condenar. E condenaremos pela palavra. Hoje, nós estamos sendo envolvidos por coisas mundanas, por cultos que não são cultos ao nosso Deus. Nós estamos exaltando artistas, nós estamos exaltando homens, nós estamos exaltando profissionais. Eu fico enfermo quando eu ouço assim: vai ter um trabalho de mulher e nós chamamos uma psicóloga para ensinar as mulheres. Eu fico doente, porque a gente abre mão de profetas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, para trazer um profissional. Eu não estou dizendo nada contra os profissionais, mas há um lugar que é para o profissional, que é no consultório. Aqui o que cura é a palavra. Amém? Mas nós ficamos achando que a igreja deve participar de tudo isso. Nós achamos que a igreja deve funcionar desta maneira. E eu não estou falando de povo, eu falo às vezes dos meus pastores, né? Que eles ficam doentes, porque eles chegam para mim e dizem: mas a igreja tal está fazendo isso, está fazendo um grande movimento, está cheio de gente lá. É claro que eu gostaria de estar cheio de gente, mas se eu não pregar a verdadeira palavra, a rainha de Sabá vai me condenar, porque eu estou diante de Jesus, o nosso Espírito Santo, e não dei valor a Ele. Eu serei condenado pelo povo de Nínive, que era um povo pagão, que tinha, segundo os historiadores, tinha matado o pai de Jonas, tinha tirado a pele do seu corpo. Ninguém em sã consciência iria pregar a esse povo, principalmente Jonas. Iria lá pregar a um povo que tirou a pele do seu pai e fez ele morrer de dor. Ninguém iria levar a palavra. Mas o Senhor disse: vai lá e prega. E ele, como você e como eu, muitas vezes fugimos desse chamado. Eu não, envia outro. Mas o Senhor, Ele envia a baleia, e a baleia engole aquele homem, e leva e vomita ele lá na terra.
E quando ele prega, aquele rei se converteu. E diz que até os animais fizeram jejum e se arrependeram. O rei dá um decreto dizendo que todos ali, até os animais, deveriam se render àquela pregação. E hoje, não é por falta de pregação. Quantas pregações você já ouviu esse ano? Do pastor Gerson, do pastor da televisão, das igrejas que você visitou. Quantas pregações você ouviu? Qual delas te fez você se arrepender? Nenhuma ainda? Nenhuma nos faz voltarmos a Deus? Diga, está faltando. Testemunhas. Verdadeiros testemunhas daquilo que Deus faz. Porque quando nós pregamos a palavra, nós devemos sermos testemunhas que o pecado leva à morte. Que a rebelião é pior das feitiçarias. É a pior. Eu gosto muito de ouvir pastores pregar. Quem gosta de carro, gosta muito de carro, não é assim? Pessoa que gosta de carro, ele vê um carro, já sabe a marca, já sabe... Né? Eu fico admirado, né? Eu tenho um genro que, quando ele está perto de mim, ele fala assim, olha que carro! E fala a marca, fala o ano, fala motor. E eu fico só olhando, não sei, eu só conheço Fusquinha. Só conheço... No meu tempo só tinha um Fusquinha. Aí depois veio a Brasília. Oxe... Hoje você passa a ver tantos carros, né? E eu, como gosto de pregar, como eu gosto da palavra, eu admiro muitos pregadores. Essa semana, eu vi 2 homens de grandes igrejas rasgando as vestes na televisão sobre rebelião. E um deles disse assim, enquanto eu pregava aqui no templo, o meu intercessor de oração levou 200 pessoas para outra sala, estava fazendo outro culto. Ele diz, eu não sei de onde surgiu essa rebelião. Um espírito de rebelião vai tomando conta das igrejas, vai tomando conta do coração dos membros. Tudo é mais belo nos outros lugares. Esse é um espírito de rebelião, sabe? Quando você olha o terreno do vizinho, é uma inveja que brota, é uma rebelião que nasce. Não é que ela é contra você, ela é contra o trabalho de Deus. Então, às vezes a pessoa fica se preparando para mostrar outros lugares, mas nunca a igreja que ela serve. Por isso, quem é você no reino? Quem é você na obra, na igreja em que Deus se plantou? Há um homem chamado Samá, que todo mundo fugiu porque o inimigo estava chegando. Mas ele pega a sua espada, e a Bíblia diz que ele protegeu a sua plantação de lentilha. E ele lutou. E ele guerreou. E não permitiu que ninguém entrasse naquela terra. Como está a tua casa? Você tem lutado por ela? Hoje eu vejo muitas pessoas indo a outras nações. É bom, o Senhor nos mandou fazer isso sim. Ide por todo mundo. Mas pessoas que não cuidam da sua própria casa. Estão de casa em casa orando pelos outros. Não defende a sua casa, não defende o seu marido, mas são pessoas que saem pela casa dos outros. Cuida da sua casa. Tome a arma, a palavra de Deus, e se posicione. A sua casa é o seu bem mais valioso. Diga, a sua família, a minha família, é o meu bem, mais valioso. A família está se perdendo. A casa está se perdendo, mas se esquece e não dá testemunha. Por que a casa muitas vezes começa a se perder? Porque esqueceu de glorificar a Deus, esqueceu de dar glórias a Deus, esqueceu que foi pecador, esqueceu de onde foi tirado, esqueceu dos demônios que foram expulsos da sua casa. Mas voltando, os demônios acham a casa vazia, e diz a palavra que volta 7 vezes mais. É por isso que muita gente vai piorando, nunca está satisfeito com nada. Há demônios entrando, há demônios trazendo rebeldia no coração. Se ele está na igreja, ele é contra tudo. Ele vai para outra igreja, aí você pensa, não, agora sim, agora encontrou. Os primeiros dias ele chega para você,
encontrei uma igreja verdadeira. Como o Facebook é lindo, né, pastor Paulo? Pessoas que saíram da nossa igreja falando mal, mal, mal. Aí colocaram, encontrei uma igreja verdadeira agora. Agora sim. Se fosse vocês, eu também vinha para essa igreja. 3 meses depois, ele já está postando outra igreja. Parece aquela história do livro da restituição, né? Um náufrago, né? Ele chega numa ilha sozinho. E quando foram ali libertar ele, salvaram ele, encontraram ele, diz... A pessoa pergunta, o que são essas 3 cabanas? Ah, são as minhas igrejas. Essa aqui era a igreja que eu ia, a igreja que eu deixei de ir o mês passado, lá estava terrível. Essa aqui é a minha nova igreja. A pessoa sozinha não consegue, porque o problema não é os outros, o problema sou eu. Diga, eu sou o problema. Eu sou o problema. Quando eu resolver o meu problema, eu resolvo a minha vida. Os escribas e os fariseus queriam o quê? Sinais. Mas Jesus já estava nervoso com aquele povo. E disse, geração má e adúltera. Adúltera é uma geração que adultera. Adultera a palavra de Deus. Não é só trocar de mulher, trocar de marido, não. É uma geração que adultera a palavra. Uma geração que não tem compromisso com a palavra. Uma geração que não obedece a palavra. Hoje nós estaremos bem na igreja, se a igreja nos der prosperidade. Se eu me sentir bem na igreja. A igreja não foi feita para você se sentir bem na igreja. A igreja é um lugar de confronto. A igreja é um lugar de confronto e não de conforto. As pessoas querem conforto na igreja. Se eu for a uma igreja que a palavra não me confronta, eu estou no lugar errado. A Bíblia me confronta todos os dias. A palavra de Deus me confronta todos os dias. O que mais Deus tem falado comigo na oração: você não é melhor do que ninguém. Eu te chamei para orar, mas saiba de uma coisa: você não é melhor do que ninguém. E todos os dias nós temos vindo aqui, dobrado nossos joelhos e pedir perdão, primeiro pelo meu pecado. Como eu posso orar por uma nação se eu não me arrepender do meu pecado? Como eu posso pedir uma nação abençoada se eu tenho um espírito de rebeldia dentro de mim? Tudo isso que está levando esta nação ao caos é um espírito de rebeldia. Eu sou rebelde porque eu sou negro, eu sou rebelde porque eu tenho nariz grande, eu sou rebelde por isso, eu sou rebelde por aquilo. E quando você é grato? Quando você chega diante de Deus: obrigado, Senhor, pelo lugar que eu nasci. Obrigado, Senhor, da forma que eu nasci. Quando? Porque Deus vai te usar da maneira que você é. Ah, eu estou insatisfeito porque eu queria nascer mulher e eu sou homem. Eu estou insatisfeito porque eu queria ser homem e sou mulher. Irmãos, é um espírito de rebeldia que está tomando conta dos nossos filhos. Os nossos filhos estão insatisfeitos com um quarto cheio de brinquedos. Não sei se o de vocês é assim, mas os meus netos são. Você dá um brinquedo, ele abre, daqui 5 minutos já não presta mais. E eles querem o que agora? Celular. É um celular. Esses dias fui acordado pela minha neta, meia-noite, né? Veio uma mensagem, e eu, como todo viciado em celular, fui ver. Era minha neta mandando beijos, querendo falar comigo pelo WhatsApp. Uma menina de 7 anos, né? E eu perguntei: você não está dormindo, não? Mas assim está sendo essa geração, uma geração rebelde. Nós devemos ter o melhor, do melhor. Claro, Deus tem o melhor para nos dar. Mas e se o pior nos acontecesse? Como nós falaríamos de Deus? No meio da enfermidade, você falaria de Deus? No meio de uma situação igual a de Jó, você continuaria falando de Deus? Será que nós ainda teríamos gratidão a Deus? Quantas pessoas recebem milagres na igreja e não contam, não falam para ninguém? Uma pessoa nos procurou aqui nos dias de oração, estava desesperado, desempregado. Veio na oração, no mesmo dia, Deus abriu as portas. Aí ela procura o pastor ou a pastora em segredo e diz: olha, fui abençoada, viu? Aquela oração.
mas não conta. Para ninguém mais. Para ninguém mais a gente fala. A gente tem vergonha de falar as promessas de Deus. Abra a tua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5. Fala de um homem que tinha uma enfermidade terrível. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era varão, homem muito valoroso, porém leproso. Essa palavra porém nos leva de volta ao nosso eu verdadeiro. Porque quem é que está aqui hoje que não tem um porém? Você não, pastor Paulo? Eu também. Muitos porém. Mas eu não quero falar de Naamã. Alguns dias atrás, o Senhor me deu algumas semanas, uma campanha dos heróis da fé. Temos até o livreto dos heróis da fé. E eu estava indo, se não me engano, em São Mateus, a ministrar a palavra naquela. E no caminho, estava conversando com a Maria, minha esposa, e nós estávamos conversando sobre o que eu iria pregar naquela noite, qual era a ministração, sobre os heróis e qual herói eu iria falar naquela noite. Usamos o livro de Hebreus e falamos sobre todos os heróis praticamente. Mas naquele momento Deus tocou meu coração e disse assim: e dos heróis anônimos? Aqueles que o seu nome não entrou na história, mas que para mim tem um grande valor. Nós só queremos fazer as coisas hoje se ficarmos famosos. Todo mundo quer um momento de fama. É interessante como as pessoas entram no ridículo para ter 15 minutos de fama. Como as pessoas fazem o ridículo para ter alguns minutos de fama. Mas a Bíblia nos traz muitos heróis que o seu nome não é citado e fizeram coisas maravilhosas. E eu quero falar de uma pessoa que influenciou a vida de Naamã. E diz assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina. Diga, uma menina. Se fosse o seu filho, falaria o nome dele, porque você iria colocar no Facebook o nome dele. Ó, levaram minha filha cativa, a Joaninha. Quem vê a Joaninha, por favor, me avise e repasse. E multidões iriam replicar o teu pedido. É ou não é? Hoje o que mais me assusta no Facebook é o número de pessoas que estão sendo procuradas. Tem coisas que estão acontecendo no nosso país que nós estamos cegos e surdos. Crianças desaparecendo aos montes. Crianças sendo roubadas. Pessoas que desistem da vida aos montes. Mas nós não vemos, porque nós estamos atrás de uma fama, e o que me interessa é o meu nome. Mas essa menina, diz a palavra que era apenas uma menina, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Na realidade, ela foi levada a um serviço escravo. Amém? Ela estava escrava, porque ela não queria estar lá. E ela não recebia para estar lá. Ela gostaria de estar na casa dela, junto aos seus pais. E disse esta, a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Diga, está faltando. Meninos e meninas no reino de Deus. Está faltando não homens de nomes, porque em tudo isso que o Brasil está passando hoje, eu não vi um grande homem de Deus que tem nome e renome nesse país fazer uma hora de oração pelo Brasil e vir diante da televisão que é dele e falar: erramos, eu apoiei esse governo de corruptos, eu apresentei ao meu povo, mas hoje eu estou arrependido e declaro ao povo que eles não servem para governar vocês. Eu não vi um homem de Deus fazer isso. Vocês viram?
um dos senadores, ele andou com a comitiva de Lula e de Dilma e apresentava nas igrejas: os meus candidatos. E hoje ele vem dizer, como se ele nunca tivesse apresentado, falando mal deles. Mas em nenhum momento ele chegou e disse: eu peço perdão para a igreja, porque um dia eu falei que esses homens que estão lá eram homens de Deus. Eu não vi nenhum pastor que deu o púlpito para a presidente subir e se fazer de crente para enganar a igreja, vir diante da igreja e pedir perdão. Vocês viram? Mas houve muitos pastores que entregaram o púlpito. Diga: o reino de Deus está precisando de meninas e meninos que não tenham nome, que não tenham fama, mas que tenham no coração quem é Deus. Que tenham verdadeiramente no coração quem é Deus, independente da situação que está vivendo. Quem que estivesse escravo numa terra, vendo o seu senhor que o escraviza, doente, queria o bem dele. Quem? Só uma menina que tinha um coração e conhecia Deus. E ela se torna uma heroína anônima, porque ela vai dar a esse homem o que ele precisa. Dinheiro ele tinha, fama ele tinha, prestígio ele tinha, e a lepra o afastaria de todo o seu prestígio. Todo o seu prestígio. A lepra afastaria ele da sociedade. Ele estava a ponto de chegar um dia, o rei falar para ele: olha, infelizmente, você é um homem muito bom, você é um homem muito grande, você foi muito útil a nós, mas a partir de agora não serve mais. Estava esperando esse dia. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restaurará da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Veja a convicção dessa menina. Convencer um homem que dava ordens. Convencer um homem que tinha um exército sob o seu comando. O que eu mais fico doente é quando se trata as crianças de qualquer maneira. As crianças são usadas por Deus. Deixa vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. A tua vaidade te faz deixar as crianças? A tua vaidade faz você parar de ensinar crianças? A tua vaidade faz você achar que as crianças não são nada? Quem vai te julgar? Se a igreja não trata bem as crianças, seremos julgados por isso. Semana passada eu disse que nós esperamos o nosso filho ter 15 a 16 anos para ele decidir. Decida o que você quer, meu filho. Não, ele já foi ensinado de criança, pelo traficante, pelas más companhias, e por uma escola pervertida, e por uma televisão, que até os desenhos hoje, você precisa saber qual eles estão assistindo. Chegou um desenho na minha casa, antes de entregar aos meus netos, eu fui assistir. Só falava de feitiçaria e de vodismo. E nós entregamos como se fosse um desenho animado para eles. Assista. Aí pegamos a nossa Bíblia, entregamos para ele em quadrinhos. Eu não sei se Israel ainda é exemplo para nós, mas a criança com 5 anos lá começa a estudar a Torá. Começa a conhecer as leis de Deus. Com 15 anos, o nosso filho não sabe quem ele é. Com 12 anos, ele não quer vir mais à igreja. Não é assim? Que testemunha nós somos para os nossos filhos? Esta menina, ela tinha tudo para ser rebelde. Ela tinha tudo para falar assim: tomara que morra. Tinha tudo para falar isso. Mas ela tinha um testemunho de um profeta. Se o teu filho não conhecer o profeta da igreja, se o teu filho não honrar o pastor, se o teu filho não souber quem é Deus, se o teu filho não souber quem é a palavra de Deus, ele nunca vai honrar. Ele nunca vai honrar.
Essa menina, ela fala a um general. E esse general para ouvir. Para ouvir. Assim disse a menina: se eu for a Israel, lá tem um homem de Deus que vai orar por mim e vai me curar. Ela não disse lá tem médicos, ela não disse lá tem remédios, ela disse lá tem um homem de Deus. O lugar que mais tem homens de Deus é aqui, pregando a palavra. Eu não coloco a minha família na mão de um psicólogo antes de buscar Deus. Eu não entrego o púlpito a uma psicóloga ou alguém para vir ensinar o meu povo. Ou eu vou para casa. Quando eu achar que alguém profissional tem mais unção do que eu para ensinar a igreja. Deus me colocou nesse lugar para ensinar a igreja. Deus me colocou nesse lugar para ensinar o que é sacerdócio. E essa menina, ela não tem nome, não tem fama, mas Naamã, ele vai ao rei falar o que uma menina disse a ele. Você falou de Jesus para os seus vizinhos? Nós temos falado de Jesus para os nossos vizinhos? Nós temos falado do que Jesus tem feito? Nós temos falado de quem é Jesus na nossa vida? Nós temos ensinado quem é Jesus no nosso dia a dia? Ou nós nos achamos pior do que os piores? Porque não é o fato de você estar numa situação difícil que Deus se esqueceu de você. Essa menina estava escrava. Ela não se esqueceu de Deus. Se você só ama a Deus quando tudo está bem, você está muito ruim. Não, eu saí dessa igreja porque essa igreja aqui, eles oram e a coisa não acontece. Não, eu não vou orar para a coisa acontecer. Quem tem que buscar a Deus é você. Eu vou te ensinar a buscar a Deus. Eu não sou adivinho e eu não sou feiticeiro. Se você está atrás de um feiticeiro, atrás de alguém que coloca a mão na tua cabeça e as coisas aconteçam de uma maneira sobrenatural, a Bíblia nos ensina que nós estamos limpos pela palavra. Agora, a intercessão de um justo tem muitos seus efeitos. Tem muitos seus efeitos. A oração desse lugar pode mudar e transformar vidas. Quantos foram transformados nesse lugar já? Quantos receberam bênçãos nesse lugar? Diga, eu vou mudar a minha maneira de ser. Eu vou começar a falar aos meus vizinhos, aos meus parentes, aos enfermos, que onde eu vou tem um homem de Deus. Você crê nessa palavra? Foi isso que a menina fez. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei carta ao rei de Israel. Olha, essa menina, pelo testemunho dela, ela moveu 2 reinos. 2 reis se conversam por causa do testemunho de uma menina. Ah, se eu ouvir o homem mais, se eu ouvir Benihim pregar, eu vou me converter. Tem tanta criancinha perto de você que já pregou para você. Tanta criancinha que já levantou a mão e você não caiu. E tinha mais poder talvez do que ele. É ou não é? O que você quer na realidade não é Deus, é show. É show. Quando nós buscarmos o Deus de Israel, qualquer criança nossa vai converter pessoas por aí. Os teus filhos converterão o teu marido. O teu filho converterá a tua esposa. O teu filho converterá os seus parentes. Porque ele vai falar de Deus para eles. Agora, não cale a tua boca. Há muita gente querendo sinal. Os hipócritas querem sinais. Os fariseus querem sinais. E Jesus disse: eu não vim fazer sinais aqui para vocês não. Todos os sinais que eu tenho para vos mostrar é que o Filho do Homem ficará 3 dias no ventre da terra e depois vai ressuscitar. Esse é o maior sinal. Você já recebeu este? Você creu no seu sacrifício? Você é mais do que vencedor. Não existe maior sinal do que esse. Se você não crê nesse sinal, a rainha de Sabá vai te julgar.
Se você não crê nesse sinal, o povo de Nínive, que era incrédulo, que era um povo terrível, irá te julgar. Porque nós tivemos a palavra de Deus pregada todos os dias, e não ouvimos. Falta de gratidão. Nós estamos vivendo um povo ingrato, um povo que não ora mais, um povo que não agradece mais, um povo que não entrega o seu dízimo, a sua oferta, um povo que não glorifica a Deus, um povo que não reconhece Deus na sua vida, um povo que está levado de um lado para o outro, atrás de shows. Voltemos a Deus, ao primeiro amor. Uma das orações que me marcou nesses dias, a nossa irmã orava assim: Senhor, que eu volte ao primeiro amor. Eu preciso amar a tua obra de novo. Eu preciso reconhecer a tua obra na minha vida. E essa irmã orava e eu ouvia a oração. E eu também comecei a pedir: Senhor, me faça voltar ao primeiro amor, Pai. Amar a tua obra, amar a tua palavra, amar sobre todas as coisas. Amar quando eu sou amado, amar quando eu sou rejeitado, não importa. Eu quero ser como esta heroína que nem nome tem, mas ela moveu 2 reinos. O homem mais famoso desse Brasil, que tem redes de televisão, ele poderia vir nesse dia de hoje e conclamar o povo a um jejum, não a um espírito de rebeldia. Não estou falando de espírito de rebeldia, não estou falando para tirar Dilma, não estou falando para tirar Lula, prender Lula. Eu estou falando de um Deus que muda o coração do homem. Eu estou falando de um Deus que, quando os homens se humilham, se ajoelham, quando os sacerdotes oram entre o alpendre e o altar, o Senhor muda a história da nação. É disso que eu estou chamando hoje. Você está aqui? O Senhor tem te chamado para ser testemunha. Fale do amor de Deus. Fale de como Ele é bom, de como Ele é maravilhoso, de como Ele te libertou. Você crê? Se coloque em pé. Põe a mão no teu coração. Saia dos grandes movimentos de show apenas. Deus não está interessado num grande prédio. Deus está olhando o coração de cada um de nós. Uma pequena menina moveu o coração de 2 reis e de um comandante e de uma senhora. Porque primeiro quem ouviu o testemunho da menina foi a senhora. Essa senhora vai e conta ao seu marido do que a menina falou. O seu marido, que era um comandante, vai e pede ao rei. E o rei, ouvindo o seu comandante, manda uma carta a outro rei, que manda uma carta ao profeta. Olha como o mundo espiritual se move, se você testemunhar quem é Deus na sua vida. Se você testemunhar quem é Deus na sua vida, o mundo espiritual, ainda que do mal, não resiste. E o mundo espiritual do bem começa a fazer uma corrente a teu favor. Você crê nessa palavra?